A morte a partir da exaustão do tempo de sua vida, isto que é chamado de morrer de velhice. É como uma chama trêmula que morre naturalmente quando o seu suplemento de óleo se exaure. Nós todos desejamos de viver uma longa vida, mas a vida humana tem um limite. A vida continua somente a cada expiração nossa, mas tão logo cessamos de respirar e morremos. Podemos viver por um período curto ou longo de tempo, mas há realmente uma grande diferença nisso. Nossa vida tem um limite e ninguém escapa dessa realidade. A morte a partir da exaustão de seus méritos. Os seres humanos não entendem da vida e da morte, os olhos humanos não discernem méritos e deméritos kármicos. A vida é como uma bolha de ar na superfície da água, quando o ar dentro da bolha se dissipa, a bolha não mais existe. Depois que um homem rico tiver esbanjado sua fortuna, ele se torna pobre. Similarmente, quando nós tivermos exaurido nossos méritos, a morte brevemente virá bater a nossa morte. A morte causada por acidentes é o que chamamos de morte prematura. A pessoa morre quando não era previsto. Pode ser em um acidente de carro, numa emboscada de guerra, assassinado por um inimigo, ou atacado por uma fera. Essas mortes são repentinas ou inesperadas. Há um provérbio chinês que é uma boa descrição desse tipo de morte súbita. Enquanto alguém continua a respirar, as possibilidades são abundantes. Quando a morte chega, tudo vai para um estar parado. Morte desejada. As circunstâncias de morte são imprevisíveis e incontroláveis. Ao contrário, na morte desejada não cabe incerteza e ela pode ser planejada. No budismo, isto é com frequência descrito como vivendo e morrendo como se quer. Há muitos grandes mestres e sábios budistas que podem nascer e morrer como querem. Eles não são controlados pelo nascimento e morte, pois estão em completa consonância com o existir simultâneo e o rompimento das causas e das condições. O mestre, Tongva, da dinastia Qin do Leste é um exemplo perfeito de grandes mestres. Ele tinha controle total do momento de abrir mão da sua vida. Em 8 de fevereiro do 20º ano da era Xin Yuan, ele reuniu seus discípulos no grande vestíbulo do templo. Após ter rezado e reverenciado ao Buda, ele calmamente disse aos seus discípulos: "Vou deixá-los agora. Todos vocês devem continuar a propagar as palavras do Dharma e despertar os ignorantes de sua ilusão." Todos ficaram chocados e imploraram: "Mestre, és tão saudável e forte. Deveria viver por um longo tempo para continuar o trabalho do Buda. Como podes parar e nos deixar agora? É hora do almoço, por favor, almoce primeiro." O mestre respondeu: "Bom, eu comerei um pouco." E tendo dito isso, comeu seu almoço como de costume, voltou ao quarto para descansar e morreu enquanto descansava. O mestre morreu conforme desejava, completamente livre de dor e sofrimento. Se nós praticarmos o Dharma diligentemente, podemos ficar livres do karma, a força que nos liga à morte. Nós também podemos alcançar a iluminação e entrar no Nirvana. Agora que vimos as circunstâncias da morte, quais são as sensações que as acompanham? Os sutras do budismo nos falam de 3 sensações que experimentamos na morte. No budismo, acreditamos que o corpo é composto de 4 grandes elementos: terra, água, fogo e vento. Então vamos lá. O desequilíbrio do grande elemento terra. Quando se morre de uma doença do corpo, a sensação é de afogamento e é como se o corpo fosse um torrão afundando no oceano. Vagarosa e gradualmente, o corpo é imerso e a pessoa sente-se sufocar. A sensação associada a esse tipo de morte é descrita como grande elemento terra sendo abarcado pelo grande elemento água. O desequilíbrio do grande elemento água. Quando se morre de doenças circulatórias, a sensação inicial é de ser submerso em água e a pessoa sente-se molhada e fria. Em seguida, essa sensação de frio dá lugar a uma queimação e a pessoa sente muito calor. A sensação associada a esse tipo de morte é descrita como grande elemento água sendo tragado pelo grande elemento fogo.
O desequilíbrio do grande elemento fogo. Quando se morre de doenças pulmonares, a sensação é de estar queimando como um grande incêndio ao entardecer. Então o corpo sente uma dor como se fossem mordidas e como se estivesse sendo despedaçado por fortes ventos e espalhado como cinzas. A sensação associada a esse tipo de morte é descrita como o grande elemento fogo sendo engolido pelo grande elemento vento. Por ora esse o conteúdo explica e fundamentado no budismo. Se possível, se inscreva no canal e deixe o seu gostei. Peço também que comente sobre qual tema gostaria que eu fizesse um vídeo como este. O meu muito obrigado e até o próximo vídeo.